Vamos de quarta e última questão, que é a respeito do Gugu, de toda a situação do Gugu, né? Eu vou fazer primeiramente uma pequena citação que diz o quê? Fiz um testamento para deixar expresso o desejo de doar tudo a eles, garante. Para a família de Gugu, Rose e o apresentador eram apenas amigos que decidiram ter filhos. Daí a ausência e a não contemplação dela na herança. Rose também entrou na destina para ter o reconhecimento de união estável com o apresentador. O próprio filho a denunciou por tentar convencê-la a discutir a herança no dia do sepultamento de seu pai. Bom, a gente vai ver aqui por que configuraria a união estável. A união estável, nos termos do artigo 1723 do Código Civil, vai ser reconhecido como a entidade familiar e revela os requisitos cumulativos para configurá-la, os quais seriam a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Assim sendo, a convivência pública ela significa que o casal ele precisa desfrutar da relação amorosa perante a sociedade, ou seja, a relação deles deve ser conhecida nos círculos sociais dos quais participa o casal, o que nesse caso é verídico. Quanto à convivência contínua, entende-se que o vínculo ele requer uma estabilidade, não sendo meramente casual ou com muitos términos. O que a gente tem aí, no caso, não era algo apenas casual. O último requisito e o mais subjetivo vai se referir ao objetivo de constituir família. Embora o casal ele tenha ali planos de construir futuramente uma família, a simples intenção não é o suficiente para ser configurada uma união estável, porque é preciso que esse casal ele tenha posto em prática esse objetivo de ter filhos, ou seja, eles precisam viver como se fossem casados, o que também está presente aí, até porque eles têm um filho. O que a gente pode usar para comprovar a união estável? Certidão de nascimento de filho, a vida em comum entre eles, prova de mesmo domicílio, conta bancária conjunta, disposições testamentárias, entre outros. Além disso, caso não exista ali uma escritura pública para regulamentar a união ou um contrato entre os companheiros que vai estabelecer ali o regime de bens, o que vai prevalecer é o da comunhão parcial de bens, ou seja, os bens adquiridos após a união será dos dois, e os bens existentes anteriormente continuarão sendo particulares. Com essa perspectiva, apesar da união estável ela ser um ato-fato jurídico, ela pode ser formalizada através de um contrato particular ou de uma escritura pública. E essa formalização vai oferecer ali algumas vantagens, dentre elas, modificar o regime de bens, além de ter também uma segurança e uma comprovação para fins de partilha, seja herança, seja meação, e também vai ter ali o recebimento de pensão pós-morte do companheiro, e a possibilidade de modificar o sobrenome, fixar a data do início do convívio, essas coisas. Além disso, também existe a coabitação. Ela não é um elemento indispensável para se caracterizar a união estável. Contudo, uma vez que foi dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente ele vai ter ali um direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir uma nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Agora, a respeito da anulação do inventário, a partilha ela só pode ser anulada se tiver ali algum dos requisitos do artigo 1029 do CPC, ou seja, tem que ter ali um dolo, uma coação, um erro essencial ou uma intervenção de incapaz. Então, anulação, se essa anulação ela pode ser feita, vai ser melhor para ela e para os outros irmãos, porque a companheira não teria ali o direito aos bens adquiridos antes do casamento. Além de que o parágrafo 4º do artigo 966 do CPC diz que
Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso de execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. Enquanto isso, o artigo 657 vai falar a respeito da partilha amigável. Ela vai dizer que essa partilha, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos de inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. Isso observando o parágrafo 4º do artigo 966 que eu acabei de falar para vocês. No seu parágrafo único, ele vai estar dizendo que o direito à anulação de partilha amigável vai se extinguir em 1 ano, contando de 3 prazos específicos. 1. No caso de coação, do dia em que ela cessou. No caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. E quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade dele. Além disso, o artigo 2027 diz que a partilha ela vai ser anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Em seu parágrafo único, acrescenta que vai se extinguir em 1 ano o direito de anular a partilha. Então, de um modo geral, o prazo para se anular a partilha é de 1 ano, a contar de um evento específico. Assim sendo, eu entendo que seria cabível essa procedência de estar ingressando com essa ação anulatória no processo de inventário.